Hey guys, good morning. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e bem dispostos também para a nossa aula de inglês. Hoje temos assunto novo e é about prefix and suffix. Então, prefixos e sufixos. Vocês já devem ter visto isso em português e agora a gente vai ver essa gramática em inglês também, certo? Então, vamos lá. Não é tão chato assim quanto parece ser, ou pelo menos vamos tentar não ser chato para que vocês possam entender, certo? Ó, gente, eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse quadro com essas palavras, certo? Então vamos ler juntos. Extraordinary, capitalist, terrorist, demonstration, remarkable, generosity, cooperation, unimaginable, misfortune, selflessness, paradoxically, reaction, recall, richness. Então, ó, gente, eu vou traduzir na mesma ordem, certo? Extraordinário, capitalista, terrorista, demonstração, notável, generosidade, cooperação, imaginável, misfortune, infortúnio, selflessness, altruísmo, paradoxicamente, reação, recall é recordar e richness é riqueza, certo? Então, percebam aí que essas palavras, elas geralmente são derivadas de outras. Por exemplo, extraordinário, esse extra aí. A gente utiliza essa palavra solta, não é isso? Então, a gente utiliza como extra, que é algo que é muito, por exemplo. Então, deixa eu ver um aqui, outro que possa ser melhor para vocês. Esse recall aqui. Percebam que esse re é algo que remete a algo que já passou, certo? Esse misfortune, esse miss aqui é algo que é perdido, certo? Por exemplo, quando a gente fala início, então eu sinto falta de você, é algo que está, que está perdido, certo? Então percebam que essas palavras aí sempre são derivadas de outras palavras, não é isso? Então, é justamente isso que é o prefixo e sufixo. Vamos entender agora melhor, já que a gente já viu essas palavras, já sabemos então que mudamos o sentido dessas palavras, não é isso? Então vamos lá ver melhor. Gente, quando a gente utiliza o prefixo é um grupo de letras que elas são adicionadas, que elas começam, no caso, elas são adicionadas no começo da palavra. Então, lembrem, quando a gente vai utilizar o prefixo, são letras, são um grupo de letras que utilizamos no começo de uma palavra, certo? Isso muda o sentido da palavra. It changes the word in meaning, certo? Então, a gente muda o sentido dessa palavra. Ó, extraordinary, misfortune e recall. Nós temos 3 exemplos aqui, ó. Viram que esse extra, ele muda o sentido de, por exemplo, a gente tem ordinary, que é ordinário. Então, nós colocamos esse extra aqui na frente e ficou extraordinário. Então, nós mudamos o sentido de uma palavra, entenderam? Juntamos e lembrem, coloquei aqui no começo, certo? O grupo de letras foi aqui no começo, ó, extra, certo? Então, nós temos misfortune. Esse miss, como eu falei para vocês, que dá a intenção de algo que foi perdido. Então, fortune, a gente sabe que é fortuna, não é isso? Então, misfortune mudou totalmente aí o sentido da palavra. Não é mais fortuna, é infortúnio, certo? E temos o recall, que é recordar. Call, só a palavra call. Call é ligação, chamar, certo? Então, quando a gente acrescenta esse re aí no começo, já muda o sentido da palavra. Então, fica recordar. Olha a diferença de ligar, de chamar, como recordar. Totalmente diferente. Viram que só a gente acrescentar essas letrinhas aí na frente já mudou totalmente o sentido? Então, é justamente isso o prefixo, certo? Então, a gente adiciona essas letrinhas no começo das palavras e a gente consegue mudar o sentido da palavra. A gente transforma em outro tipo de palavra, certo? Então, vamos ver o sufixo? A letter or a group of letters that's attached to the end of a word. It changes the word in meaning or class. Ou seja, um grupo de letras que elas são adicionadas no final da palavra,
certo? Então, ela muda também o sentido, além de mudar o sentido da palavra, ela muda a classe também gramatical, certo? Então, lembrem, prefixo a gente adiciona no começo, sufixo a gente adiciona the end of word, a gente adiciona no final da palavra. Vamos ver os exemplos. Ó, temos aqui, ó, capitalist, demonstration, generosity, selflessness, paradoxically, richness. Ó, viram que a gente acrescentou aqui, ó. Se a gente fosse colocar só aqui, capital, então seria apenas capital, não é isso? Mas aí a gente acrescentou esse final aqui, ó, no east. A gente pode acrescentar east, ion, certo? Aí muda a palavra. Então, quando a gente botou aqui no final da palavra, ficou capitalista. Demonstration, ficou demonstração. É sempre acrescentada no final. Generosity, generosidade. Selflessness, certo? Então, self, vocês tiram self no celular. Então, self é o quê? De você fazer algo por você mesmo. Então, é você mesmo tirando a sua foto, não é isso? Então, tem self-service, que é você se servindo, certo? Não tem um restaurante que tem self-service? Então, é você servindo. Esse self aí é você fazer algo você mesmo, sozinho. Você se servir, você mesmo tirar uma foto sua, entendeu? Então, quando a gente acrescentou esse nome aqui, ó, lessness, ficou selflessness, já mudou o sentido da palavra, ficou altruísmo. Se bem que mudou e ao mesmo tempo não, né? Isso porque como altruísmo também é algo que você altruísta é você não ser egoísta, certo? É o oposto de egoísta. Então acaba que tem uma comparação um pouquinho com a palavra self, que é você mesmo fazendo algo. No caso é mais o oposto, mas enfim, tem algo parecido aí. Paradoxically. Quando a gente fala aqui, ó, paradoxo, se a gente não tivesse esse final de palavra, seria paradoxo, não é isso? Mas aí ficou paradoxicamente, que é o cali no final aí. E richness, por exemplo, rich é algo que tem dinheiro, é gente que tem dinheiro, é rico, rich, certo? Só que aí, richness, quando a gente acrescentou esse restinho dessas letras aí no final, ficou riqueza. É que como é que eu posso dizer? É o que alguém possui. Por exemplo, rico é você ter dinheiro, não é isso? E richness, riqueza, é o montante de tudo que do que o rico tem. Entenderam, gente? Então é basicamente isso. Viram que no prefixo o sentido ele muda mais, não é isso? Por exemplo, quando a gente tem aqui misfortune, que mis é algo que é perdido, e misfortune é infortúnio, ele muda mais. O recall, por exemplo, que é lembrar, e call é ligar. Viram que é bastante diferente. Recall, call é ligar, e quando a gente acrescentou o recall, ficou totalmente diferente de ligação. Ficou recordar. Viram que muda bastante o sentido da palavra? E quando a gente vem no sufixo, quando a gente acrescenta no final, não muda tanto assim. Rich é rico e richness é riqueza. Então a classe, ó, tá bem parecida, tá vendo? Com o sentido, por isso que no sufixo a gente muda o sentido, certo? O sentido, entre aspas, e a classe, certo? Porque de rico ficou riqueza. Entenderam? É basicamente essa diferença. Vamos ver, e tem também palavras que possuem os dois, tanto o prefixo quanto o sufixo. Por exemplo, remakable, cooperation e unimageable, certo? Então, ó, temos aí o remakable, que é justamente notável. Temos, ó, esse começo aqui e esse fim. Re e o be, certo? E cooperation. Temos também o começo e o final. Porque prefixo a gente não coloca no começo da palavra e sufixo no final. Então, a cooperation, cooperação, e unimaginable, que é imaginação, certo? Inimaginável, na verdade, sorry. Então, ó, a gente tem esse começo aqui e tem esse final, certo? Que é o prefixo e o sufixo. Gente, é basicamente isso. Vocês têm que ver o sentido das coisas. Por exemplo, Miss. Quando a gente tem Miss, a gente tem um sentido de forma incorreta. Quando a gente tem palavra começando com Miss. Vamos procurar uma aqui. Colocar nesse quadrinho aqui de novo, certo? Então, aqui nós temos o Miss,
que é algo que é incorreto, certo? Por exemplo, infortúnio é algo que não é bom, certo? E quando a gente tem aqui, deixa eu ver outro exemplo para dar a vocês. Quando a gente tem esse re aqui, ó, esse re dá o sentido de again, de novamente, que é algo que acontece de novo. Esse recall, que é recordar, ou seja, já tinha acontecido algo e eu estou recordando daquilo, eu estou voltando, certo? Então, ó, tem esse cooperate, esse ION aqui, ó. Ele dá o sentido de quê? Ele dá o sentido de algum processo, certo? O processo de alguma coisa. Então, vão prestando atenção nisso que eu estou falando e anotando, porque vai ter exercício que a gente vai precisar disso, certo? E temos aí, ó, esse X aqui, ó, de extraordinary. Esse X, ele dá sentido de passado. É algo que já passou. Extraordinary. Dá um sentido de passado, certo? Então, tem palavras que tem palavras que acabam sendo referente a esse tipo de sufixo, de prefixo, certo? Como a gente viu nesses exemplos aqui. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, por mais que o assunto seja um pouquinho complicado, aí se vocês ainda tiverem dúvida depois dessa explicação, só vocês me procurarem que a gente vê outra maneira aí de vocês entenderem, certo? Mas não tem muita dificuldade, são muitos prefixos e muitos sufixos, não dá para a gente decorar tudo, mas na prática a gente vai memorizando alguns e vamos trabalhar com esses que eu coloquei aqui no slide, certo? Até para ficar mais fácil, tanto para vocês, tudo bem? Então, um beijo para vocês. Bye, bye. I see you next class. Fiquem com Deus.